Eu forço a minha mãe dizer não para a família exploradora dela com os meus problemas financeiros. De novo, eu forço a minha mãe dizer não para a família exploradora dela com os meus problemas financeiros. É melhor a minha mãe me ajudar do que ajudar essa família que só a tolera e explora dela. Esse é o motivo principal de uma das pessoas que eu fiz o mapeamento da permissão sistêmica não está conseguindo alcançar os seus resultados financeiros. Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu vou dizer cada um dos detalhes agora para você. Principalmente para você que talvez tenha esse mesmo problema e não está sabendo por que a sua vida está travada. Nada melhor do que, a partir de um exemplo de outro, a gente conseguir se identificar. Eu vou chamar essa pessoa de Ana Peixoto, ok? Vocês vão ver que todos os vídeos, quando eu estiver contando um caso real, eu vou chamar a pessoa de Ana. Ana alguma coisa, ok? Então vamos lá para o caso de hoje, do mapeamento da permissão sistêmica, um caso real, ok? Então essa pessoa chegou com o seguinte problema para mim. Guilherme, eu não sei por que eu tenho dificuldade financeira. Eu não sei por que eu estou enfrentando dificuldade financeira. A conclusão final que eu cheguei é que essa pessoa prefere e permite ter essa dificuldade financeira, porque quando ela tem essa dificuldade financeira, ela consegue fazer com que a mãe diga não para a família, que muitas vezes explora ela. Então, essa filha, ao ter um problema financeiro, ela força a mãe a: é melhor, mãe, você resolver os meus problemas do que resolver o problema das outras pessoas que te exploram, que vão te trair, que vão te injustiçar. Então, já que não adianta falar com você, então eu vou ter um problema financeiro, porque aí você consegue olhar para mim e não sofrer com essa família. Olha que doideira, gente. Olha que doideira. Sempre na hora de fazer esse mapeamento da permissão sistêmica, eu uso, gente, basicamente, a teoria da permissão do Elton Wilder, difundida por ele, e a teoria da própria constelação familiar. Eu fundi as duas coisas para facilitar. Então, sempre quando eu vou analisar o problema, eu uso o CCP. Essa pessoa está vivendo essa dificuldade financeira por uma questão de falta de conhecimento, falta de coragem ou falta de permissão? Falta de conhecimento não é. Por quê? Porque essa pessoa fala 6 línguas. Ela tem várias formações diferentes. Ou seja, ela tem capacitação técnica? Tem. Se ela não tiver capacitação técnica, poxa, é até compreensível que essa pessoa tenha uma dificuldade financeira. Essa pessoa tem coragem? Coragem de chegar ali e fazer? Tem. Essa pessoa já atende há muitos anos, já fez uma transição de carreira. Pessoa já tem uma experiência grande, já atendeu dezenas, centenas de pessoas, grava vídeos, faz live, coloca material no YouTube. Porque essa pessoa especificamente é uma terapeuta. Tem várias e várias formações. Ou seja, conhecimento, coragem ela tem. Só que não tem permissão. Por quê? Porque apesar de ter o conhecimento,
e coragem de fazer uma transição de carreira, atuar há muitos anos como terapeuta, essa pessoa tem uma vantagem relacional de ter essa dificuldade financeira. Então, sempre quando a pessoa traz um problema para mim, eu faço essa sondagem inicial com ela. E aí eu pego o problema e transformo numa afirmativa. Eu preciso, prefiro e permito ter essa dificuldade financeira. Porque essa dificuldade financeira tem uma vantagem, tem uma utilidade relacional. Basicamente, gente, são 4 utilidades relacionais mediante a visão da teoria da permissão. A dificuldade financeira, todo problema, não só a dificuldade financeira, ela tem uma função de aproximar, tem a função de aproximar alguém, afastar alguém, proteger alguém ou punir alguém. Isso dentro da visão da teoria da permissão. Então, sempre eu faço a seguinte pergunta para as pessoas, que é: quem te ajuda quando você tem dificuldade financeira? Quem você gostaria que te ajudasse? Porque nem sempre quem ajuda é quem a pessoa gostaria que ajudasse. Quando eu fiz essa pergunta para Ana, ela disse que a minha mãe, quando eu tenho dificuldade financeira, é a minha mãe que me ajuda, principalmente pagar as minhas dívidas, quando eu tenho dívidas, quando eu estou com algo atrasado. Ora, aí já dá um detalhe de onde que essa pessoa está esperando a ajuda. Quando eu perguntei, quem você gostaria que te ajudasse? Ela falou, a mãe. Por quê? Porque o pai não está mais vivo. Então, naturalmente, fica a cargo da mãe. Como não tem um relacionamento, não é casado, não tem filhos, então, natural procurar ou o pai e a mãe, tá, gente? No caso, tem a ausência do pai, mas tem a figura da mãe. Só que é o seguinte, a partir de muitas perguntas, eu consegui chegar à conclusão, a partir do que a pessoa falou, que quando a mãe ajuda ela, naturalmente essa mãe deixa de ajudar 2 pessoas que requer a ajuda dessa mãe, que é a tia e a sobrinha. Sendo que essa sobrinha aqui especificamente, ela ajudou a criar durante muitos anos. Ou seja, quando a mãe não está ajudando ele, ela está ajudando quem? A tia e a sobrinha. Só que não é só a tia e a sobrinha. É a tia, a sobrinha e outras pessoas, mas principalmente essa tia e a sobrinha. Só que são pessoas que são extremamente ingratas. São pessoas que só procuram a mãe quando tem problema. Porque essa mãe, ela se aposentou com dinheiro legal comparado a todo mundo. Ou seja, a mãe se tornou o banco da família. E isso deixa a cliente extremamente puta. Direto entra em conflito com a mãe. Principalmente trazendo a frase que a sua família não te ama, mãe. Eles só toleram você. Eles só querem explorar de você. E aí, quando essa pessoa, a minha cliente especificamente, tem dificuldade financeira, automaticamente ela está tentando proteger quem? Porque nem sempre a dificuldade financeira faz a mãe ajudar
para punir essa mãe, tá? Não é uma regra. Nem sempre quem te ajuda na dificuldade financeira é quem você está querendo, de certa forma, trazer uma punição inconsciente. De tipo, depois de tudo que você me fez, você tem que me ajudar mesmo. Não é o caso dessa mãe, dessa dinâmica entre essas duas pessoas. No caso a mãe se aproxima, mas quem ela quer proteger tem nessa dificuldade financeira? A mãe. Olha que doideira. Quando essa filha tem dificuldade financeira, no fundo ela está querendo proteger a mãe, tendo problemas financeiros, pois é melhor ela me ajudar do que sofrer ajudando as outras pessoas. Então essa filha se coloca tudo isso aqui é inconsciente, tá, gente? Essa filha se coloca numa dificuldade financeira não para punir a mãe, mas para ajudar a mãe. Porque se essa filha não tiver dificuldade financeira, essa mãe vai pegar esse dinheiro e vai torrar aqui, ó, com a tia, com a sobrinha, com a avó, com outros familiares. Então essa pessoa, por amor, faz assim: mãe, eu prefiro ter dificuldade financeira e você me ajudar para que então eu consiga te libertar, te afastar da minha tia, da minha sobrinha e da minha avó. Porque essa avó também é uma avó que só critica a mãe. A mãe nunca é boa o suficiente. A mãe nunca faz o que agrada. Você acha por que essa mãe, ela tem esse padrão de salvadora para com a família? Porque se ela é criticada pela avó, naturalmente ela vai ser aquela que eu tenho que salvar todo mundo, porque aí a minha mãe vai me enxergar como boa. E quando ela ajuda todo mundo, é a forma que ela pertence. É a forma que ela se sente útil dentro da família. Gente, guarda essa frase. As pessoas preferem pertencer do que ganhar. As pessoas preferem pertencer do que ganhar. Se ela aprendeu que ela pertence ajudando a família, você pode fazer o que for para essa mãe. Essa mãe aprendeu que assim ela é olhada, assim ela é amada. São os gestos de amor, carinho e afeto que ela tem, ajudando o outro, porque assim, se eu ajudo o outro, de alguma forma eu sou aceita pela família. Aí vem a filha e fala assim, ó: não, mãe, não ajuda esse povo trouxa, não. Porque não esquece não, mãe, porque quem roubou a minha casa foi a sua irmã, a sua tia. Se a sua irmã, a minha tia, é capaz de fazer isso comigo, o que ela é capaz de fazer com você, mãe? Então, por amor a você, mãe, prefiro e permito ter dificuldade financeira, porque é melhor a senhora me ajudar do que ajudar a sua família, ajudar as outras pessoas. Porque essa mãe repete esse padrão não só na família, mas para fora também. E essa filha, por amor, olha que doideira, gente, a fim de querer proteger essa mãe, ela: é melhor eu ter problemas financeiros do que, mãe, você sofrer ajudando as outras pessoas. Pelo menos eu não vou te trair e não vou te injustiçar. Já que a gente mora junto, né, mãe?
Pelo menos eu não vou fazer isso. Gente, isso aqui é muito comum. Deixa eu só tirar a tela aqui rapidinho. Isso é muito comum acontecer. É muito comum. Presta atenção se tem um caso na sua família ou você, já aconteceu isso com você? Você vê a sua mãe ajudando as outras pessoas e essas outras pessoas machucando a sua mãe e você fica assim, mãe, olha pra mim aqui, ó, não ajuda não. Aí de repente você tem um problema. Você quebra uma perna, bate um carro, tem uma dívida, tem um problema de saúde, aí a sua mãe é obrigada a olhar para você, ir em direção a você e te ajudar. Aí ela deixa de ajudar as outras pessoas, porque ela está focada em ajudar você. Aí funcionou, seu plano inconsciente. Gente, toda família tem uma tia ou um tio encostado, cachaceiro, que não trabalha, que não faz porra nenhuma. Quem ajuda? Quem ajuda esse tio ou essa tia? Geralmente é um outro tio, é uma outra tia. Talvez a sua mãe. Eu tenho um caso na minha família disso, tá? A gente já tentou várias vezes falar para minha mãe no passado, mãe, não ajuda, mãe, não sei o quê, você tá alimentando isso, deixa de ser boba, mãe, você tá sendo trouxa demais. Adiantou? Não. Ela só para de ajudar lá quando um dos filhos aqui precisa. Ela só para de ajudar lá quando um dos filhos precisa. Pelo menos minha mãe tomou consciência. Eu acho. Porque se ela ajuda agora, ela ajuda escondidinho, tá? A gente não fica sabendo, não. Mas ela só deixa de ir lá quando tem um problema aqui com os filhos. Por isso que você prefere, permite ter esse problema, porque às vezes no fundo você está assim, mãe, para de ajudar esses parentes trouxas, exploradores, e passa a me ajudar. Tudo inconsciente, gente. Você não fala isso com palavras. Você fala isso com esses padrões. Caraca, Guilherme, estou me identificando, a carapuça está servindo. E quando eu perguntei para essa pessoa assim, quem você pune ao fazer a sua mãe te ajudar? Deveria ser responsabilidade de quem ajudar essas outras pessoas? Fulana? Ah, Guilherme, tinha que ser responsabilidade da minha avó. A sua mãe acha isso? Acha também. Só que essa avó, ao invés de ajudar, que deveria ser, entre aspas, a função dela, ajudar essa tia, essa sobrinha, o resto da família, ela joga a responsabilidade de quem ajudar. Essa avó joga, mas você que tem que ajudar, fulana. Porque você ganha mais, então você tem que ajudar. Eu não tenho condição de te ajudar. Porra, mãe, mas eu sou a filha mais velha e sempre foi assim? Eu sempre ajudei? Você, mãe, me colocou na função que não era minha. Agora eu tenho que ajudar elas? É, minha filha. Ah, então tá bom, mãe. Se é para te agradar, eu vou ajudar. Se identifique, talvez é você que está vivendo essa dinâmica. Talvez é a sua mãe. Talvez é alguém ao seu redor que percebe esse padrão. Por isso que você prefere, permite ter dificuldade financeira, porque no fundo você está falando assim conscientemente. É melhor você, mãe, me ajudar do que ajudar essa família que só a tolera e a explora. É melhor, mãe, você me ajudar, porque aí você consegue dizer não para a família, essa família exploradora. É só assim, né, mãe, que você consegue dizer não para essa família, né? Quando eu tenho problema. Então é melhor, mãe, você me ajudar do que ajudar eles. Então, por amor a você, mãe, eu prefiro e permito ter essa dificuldade financeira. Porque assim, mãe, você me ajuda
você consegue dizer não para sua tia e sua sobrinha. Eu consigo te proteger dessa família que só te explora. E ao mesmo tempo, mãe, você pune. Eu tomo as suas dores, mãe, e a gente pune a nossa avó em conjunto. Porque ela fez tudo isso com você. Eu não aceito fazer isso com a minha mãe. Doideira, né, gente? E aí, gente, olha que doideira. O que acontece? Quais são os padrões controladores que essa pessoa está vivendo? Com a mãe, ela vive um padrão vítima intencional salvador ou salvadora. Por quê? Ela é uma vítima intencional, ou seja, dentro do triângulo dramático. Depois vocês podem assistir a aula sobre isso, mas eu sempre vou trazer aqui. Dentro do triângulo dramático tem a vítima, tem o salvador e tem o vingador. Quando a pessoa está no papel de vítima, ela precisa de um salvador para ajudar, porque essa vítima culpa alguém. Essa pessoa, ela entra nesse padrão, vítima intencional salvadora. Por quê? Porque ela se coloca num papel de vítima para salvar quem? A mãe. Então, ela tem um padrão controlador, vítima intencional salvadora. Por quê? Porque ela se coloca num papel de vítima. Eu prefiro e permito ter essa dificuldade financeira para que então a minha mãe me ajude para não ajudar a família dela. Logo assim, eu liberto a minha mãe. Caraca, Guilherme. Entenderam esse padrão controlador? Só que mediante a tia, sobrinha e a avó, essa pessoa tem um padrão vingativo. Porque a partir do momento que ela toma as dores da mãe, ela está se vingando de quem? Da avó. Ela está se vingando dessa tia, dessa sobrinha que supostamente explora essa mãe. Então, basicamente, ela entra nos 3 perfis: vítima, salvadora e vingadora ao mesmo tempo. Só que com pessoas diferentes. Só que a situação mais delicada é aqui com a mãe. Pensando nos emaranhamentos sistêmicos, até escrevi 2 vezes aqui. Tem padrões de emaranhamentos sistêmicos também. Basicamente, gente, os 3 grandes padrões de emaranhamentos sistêmicos é o de conjugalização, o de parentificação e o de triangulação. Tá? Esses emaranhamentos sistêmicos, gente, basicamente está relacionado a questão do desrespeito da hierarquia relacional entre as pessoas que compõem esse sistêmica. Olha que legal analisar isso aqui, gente. Quando ela se coloca nesse papel de proteger a mãe para afastar a tia e a sobrinha, supostamente, gente, quem deveria orientar a mãe para isso, para focar em outro lugar, seria a figura de um companheiro ou do pai. Só que não tem esse pai. Então, ele entra no lugar do pai ou no lugar de um possível companheiro, já que ela e a mãe moram junto. Elas moram juntas. Então, essa pessoa, quando ela entra nesse papel aqui, ela tem muitos problemas no relacionamento amoroso. Porque se ela fica nessa posição aqui, a mãe
não arruma uma pessoa, nem ela arruma uma pessoa. Por quê? Porque ela está muito mais preocupada em que proteger a mãe. De quem? A tia, a sobrinha. Não tem espaço para uma outra pessoa chegar. Ou são relações que a pessoa ela não consegue sair de casa. Ela prefere e permite ficar em casa. Por quê? Porque se ela fica em casa morando com a mãe, ela está de alguma forma querendo proteger a mãe. Outro padrão que essa pessoa que sofre de emaranhamento sistêmico é a parentificação. A parentificação é quando você entra no lugar do lugar da sua mãe, ou o lugar de um parente perante a sua mãe, ou perante uma outra pessoa. Por exemplo, quando ela tem essa postura de salvar a mãe, teoricamente, quem deveria ter essa postura ou é um companheiro ou a avó. No mundo ideal, seria a própria mãe estabelecer esses limites. Só que como a mãe não consegue, ela entra nesse papel. Papel esse que, ora, ela emaranha dessa forma, conjugalização, ao mesmo tempo ela emaranha de forma de parentificação, porque ela entra no lugar da avó para salvar a mãe, para ajudar, salvar não, ajudar a mãe. Só que quando ela entra nesse lugar de querer ajudar a mãe, dizer não aqui, ela vive um emaranhamento de parentificação também. Ela se torna mãe e a mãe se torna filha. Entra no lugar da mãe para dizer não à tia e à sobrinha. Ou seja, ela assume o papel da própria mãe diante da tia e da sobrinha. No caso aqui não tem triangulação. Triangulação geralmente quando essa dinâmica está mãe, pai e a pessoa aqui no meio. A pessoa fica aqui no meio, ó. Fica aqui, ó, se chocando aqui no meio. Então, triangulação aqui não tem. E essa pessoa vive um padrão de pré-queda. Quando essa pessoa começa a ganhar mais, logo essa mãe começa a se distanciar para resolver problema de quem? Da tia, da sobrinha, da avó, dos parentes, de outras pessoas. Logo, essa pessoa ela tem uma pré-queda, ou seja, quando ela está prestes a romper esse padrão, começa a acontecer alguns padrões específicos para ela retornar para essa dinâmica, que basicamente ela começa a tomar calote, fecha um excelente pacote terapêutico, e de repente a pessoa fala que vai pagar, não paga. Essa pessoa tem muitos casos de roubo. Clientes começam a sumir e essa pessoa começa a acumular dívida. Tudo isso para o quê? Essa pessoa voltar para essa dinâmica relacional. Eu prefiro permitir essa dificuldade financeira porque tem essa utilidade. Guilherme, como resolver isso? Primeira coisa, é importante essa pessoa fazer uma jornada da permissão sistêmica comigo, na qual eu vou ajudando essa pessoa a romper cada um desses padrões. Essa jornada, para romper fortemente numa velocidade maior, essa jornada eu gosto de fazer de individual. É uma jornada da permissão sistêmica individual, na qual eu ajudo a pessoa a romper esses padrões durante 3 meses. Ah, Guilherme, mas eu já faço aliança divergente. Você não precisa parar de fazer a aliança divergente do Elton Euler. Eu também faço. Eu também sou um aliado. Só que tem uma questão na aliança divergente. Você não tem um acompanhamento de um profissional de pertinho que domina essas ferramentas e vai falar assim, faz isso, faz isso, faz isso. Aqui você vai rodar tal protocolo.
A conversa de cura nada mais é que um protocolo. Lá eles chamam de conversa difícil. Eu gosto de falar de conversa de cura. Porque a primeira coisa que tem que ser feita aqui para romper é desfazer esse contrato relacional inconsciente. Com ações e com palavras. E aí é necessário fazer uma constelação ativa. Na hora que você roda, gente, um protocolo lá da Aliança Divergente, um protocolo de dependência emocional, você está fazendo uma espécie de constelação consciente, ativa. Porque é muito fácil, gente, chegar aqui, eu identificar isso tudo e colocar boneca aqui na água, colocar o bonequinho para você sentir, colocar representantes, vira para sua mãe e fala assim, nananana, vira para sua avó e fala isso, eu te honro e fico com a minha parte, vira para sua tia e fala isso, para sua sobrinha, vira para você ali mesmo e fala isso, eu te honro e eu te vejo, respeita a sua história. Mentira, respeita nada, você já fez isso, você já fez quantas constelações? Apometria, não sei o que para tentar resolver isso. Não funcionou. Eu trabalho com a constelação familiar também. Isso aqui, gente, chegar para essa mãe e ter coragem de falar isso vale mais do que 1000 constelação. Mãe, é o seguinte. Se você quiser parar a sua vida para resolver os problemas da sua família, eu não vou mais opinar sobre isso. Gente, quando eu falo para a pessoa falar isso aqui, a pessoa foge de mim igual o diabo foge da cruz. Se você não tem coragem de chegar para sua mãe e falar assim, mãe, preciso ter uma conversa séria com você. Eu percebi que eu fico forçando você parar a sua vida para resolver os meus problemas. Agora, mãe, eu vou te dizer uma coisa. Se você, mãe, quiser parar a sua vida para resolver os problemas da sua família, eu não vou mais opinar por isso. Gente, tenha coragem de falar isso. Se você não tem coragem de chegar, enviar uma mensagem para sua mãe falando isso, você não tem permissão para ganhar dinheiro, fazer mais dinheiro. Se você não tem coragem de deixar a sua mãe com as escolhas dela, você vai ficar eternamente olhando para o retrovisor assim, ó. Tenho que voltar para resolver os problemas que a minha mãe está tentando resolver da família dela. Então a primeira forma de resolver isso aqui, gente, se você vive essa dinâmica, se você tem que virar para essa pessoa e falar assim, mãe, se você quiser parar a sua vida, se você quiser parar seus sonhos, se você quiser parar algo na sua vida para resolver os problemas da sua família, mãe, eu não vou mais opinar sobre isso. Porque na hora que você faz o contrário, mãe, se você quiser parar a sua vida para resolver os problemas da família, eu vou opinar sobre isso. Na hora que você faz isso, mediante a essas ações aqui, você deixa a sua mãe com culpa. A sua mãe fica culpada perante eles. E se acontece alguma coisa com eles, sabe quem ela vai culpar? Vai culpar você, vai falar assim, ah lá, tá vendo? Eu poderia ter ajudado. E você falou que não era para eu ajudar. Agora o que tá sofrendo lá, ó? Agora todo mundo tá me julgando. Agora, ela não fala isso com você porque se acontece alguma coisa lá, você tem um problema, automaticamente ela não se sente culpada. Ela vai falar assim, ah, é melhor eu ajudar a minha filha do que ajudar vocês. Entre escolher vocês e minha filha, é claro que eu vou escolher a minha filha. Aí você, ai, ainda bem.
Então, na jornada da permissão sistêmica, eu ajudo você a conseguir criar musculatura emocional de permissão sistêmica para conseguir desfazendo esses laços que tanto limita o seu crescimento. Com ações práticas, profundas. E durante 3 meses eu vou atualizando esse mapa com as ações. Ah, fez isso? Desbloqueia já de imediato várias coisas na sua vida. De imediato. Lembrando que esse Ana Peixoto aqui é um nome fictício, ok? Você desbloqueia automaticamente várias áreas da sua vida. Você que acompanha o trabalho do Elton Euler, do Ramon, acompanha a teoria da permissão. Isso aqui é a teoria da permissão com uma pitadinha da constelação familiar. Se você está procurando alguém para te ajudar a colocar em prática aquilo que às vezes você já identificou, mas não está conseguindo destravar, rodar os protocolos e assim por diante, está aqui a pessoa certa para te ajudar. Espero que esse caso de hoje tenha te ajudado muito. Me siga lá no Instagram, Professor Guilherme Araújo. Tem vários vídeos aqui no YouTube que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Um grande abraço e até a próxima.